Tomar a decisão de certificar uma empresa na ISO, olha, isso pode parecer um verdadeiro labirinto. A ideia aqui é oferecer um mapa, um guia bem direto para a liderança que precisa achar o caminho certo, começando, claro, pela pergunta certa. Mais cedo ou mais tarde, essa pergunta vai parar na mesa de quem decide. Pode ser por uma exigência daquele cliente estratégico, sabe? Ou por uma pressão do mercado, ou simplesmente pela convicção de que para crescer a empresa precisa de processos mais maduros. O fato é, essa pergunta é inevitável. Só que a resposta certa, bom, ela não é uma fórmula pronta. O erro mais comum que a gente vê é olhar para fora, procurar uma solução mágica, quando o primeiro passo, o mais crucial de todos, é olhar para dentro e entender o próprio papel da liderança nessa história toda. Antes de mais nada, é bom lembrar que ISO raramente é uma coisa só. Geralmente, o desafio é bem maior. É um sistema de gestão integrado, o tal do SGI, que mistura normas como a 27001 de segurança com a 9001 de qualidade. E para fazer tudo isso conversar, é preciso ter um modelo de governança muito claro desde o dia zero. E essa governança toda começa em um ponto: identificar o perfil de quem está liderando o projeto. Basicamente, a jornada se divide em dois caminhos principais, definidos por dois perfis bem distintos. De um lado, o patrocinador, a pessoa que entende tudo do negócio, mas não dos detalhes técnicos da norma. Do outro, o especialista, que domina a governança, mas não necessariamente as especificidades da ISO. Vamos mergulhar no primeiro perfil, que é de longe o mais comum de se encontrar por aí. O do executivo, da executiva, que vai atuar como o grande patrocinador do projeto. Para esse perfil, termos como anexo A, declaração de aplicabilidade ou as cláusulas da norma, tudo isso soa como uma língua estrangeira. E quer saber? Tá tudo bem. É perfeitamente normal. Essa é a realidade da maioria das lideranças de negócio. Então, para esse perfil, o caminho é bem direto, é estratégico. Passo 1. Contrate uma consultoria especializada, gente que já fez isso antes. Passo 2. Assuma o papel de patrocinador de verdade. Isso significa garantir os recursos, claro, mas principalmente usar sua autoridade para remover as barreiras políticas entre as áreas. E passo 3. Cobre. Acompanhe os marcos, participe das reuniões de governança, mostre que o projeto é prioridade. Essa analogia aqui ela é perfeita para resumir a divisão de papéis. Pensa assim, os consultores são os pilotos do avião. Eles têm o conhecimento técnico para decolar. Já o papel da liderança, do dono do negócio, é fundamental. É garantir que a pista de decolagem e pouso esteja sempre livre, sem nenhum obstáculo. Agora, vamos virar a chave e olhar para o segundo perfil. Aqui a abordagem muda completamente. Estamos falando daquela liderança que já é especialista em governança. Esse é o perfil de quem já vive no mundo de governança corporativa, de gestão de riscos, de compliance. Talvez já conheça COSO, COBIT ou até já tenha lidado com auditorias. O ponto é, a pessoa domina a teoria da governança, mas não tem a vivência prática, os detalhes operacionais de uma norma como a ISO 27001. Para esse cenário, a recomendação é outra. Invista pesado em capacitação formal. E não é qualquer curso não, hein? É ir atrás de formações práticas, como as de Lead Implementer, para entender o como fazer e não só o que fazer. O objetivo é conseguir ler a norma de forma crítica, entendendo a sua estrutura principal, a tal da High Level Structure, para poder conversar de igual para igual com qualquer auditor ou consultor. O resultado disso é poderoso. Com esse conhecimento em mãos, a liderança deixa de ser só um patrocinador e vira o principal interlocutor técnico do projeto. Sabe o que isso significa? Uma redução drástica nos riscos de implementação, decisões mais acertadas e, muitas vezes, uma bela economia com consultoria externa. Mas calma, tem uma camada extra de complexidade que pode aparecer para qualquer um dos dois perfis. Isso acontece principalmente em empresas de médio e grande porte, onde a estrutura de poder, digamos, não é tão simples assim. A pergunta que precisa ser feita é essa. Na sua empresa, existem várias diretorias, várias áreas com poder de decisão, que às vezes até disputam influência sobre o mesmo assunto do projeto? Pense bem. Se a resposta for sim, cuidado. O risco de cair no famoso jogo da culpa é enorme. Sabe como é, né? A TI aponta o dedo para a qualidade joga a batata quente para o jurídico devolve para a TI e, no final, o projeto não falha por um erro técnico. Ele falha por falta de liderança e de comprometimento, que, aliás, é um requisito explícito em todas essas normas. A solução para esse tipo de impasse organizacional é criar uma estrutura formal de governança. E o nome dela é Comitê de Sistema de Gestão Integrada.
E olha, esse comitê tem um papel importantíssimo. Ele não serve só para fazer reunião, não. Ele existe para arbitrar os conflitos que travam o projeto. É esse comitê que bate o martelo em decisões-chave, como o escopo final, e, acima de tudo, que garante que o sistema de gestão esteja sempre alinhado com a estratégia da empresa e não com as brigas de departamento. Ok, agora que a gente entendeu os perfis de liderança e essa camada de complexidade política, podemos finalmente voltar para a pergunta lá do começo. Como é que a gente traduz tudo isso numa decisão clara, num caminho a seguir? A primeira pergunta, e precisa ser respondida com total honestidade, é: a gente domina esses frameworks aqui dentro de casa ou vamos precisar buscar esse conhecimento fora? A segunda pergunta tem a ver com o papel da liderança. Existe tempo, existe disposição para mergulhar numa capacitação técnica de verdade? Ou o papel mais eficaz aqui vai ser exclusivamente o de patrocínio estratégico? E a terceira e última pergunta, que olha para a estrutura da empresa. A governança aqui é centralizada? A decisão é mais direta? Ou temos várias gestões, várias áreas disputando influência sobre o projeto? E aqui está o ponto central de tudo. A combinação dessas três respostas é o que vai de fato definir o caminho do projeto. É isso que vai determinar o custo, o prazo e, o mais importante de tudo, a chance de sucesso logo na primeira auditoria de certificação. Então, a grande lição que fica dessa análise é a seguinte: conseguir uma certificação ISO, na essência, não é um desafio técnico. É, antes de qualquer outra coisa, um desafio de governança do projeto em si. E a solução, invariavelmente, começa com a liderança resolvendo essa questão antes de mover uma única peça.